E olha só, pessoal, a Realme Brasil mandou pra cá essa caixa e dizendo eles, eita, que vão revolucionar o 5G no Brasil, o mercado de 5G no Brasil. Aí eu te pergunto, como? Aí dizendo eles que é trazendo o smartphone com boas configurações e com suporte ao 5G barato. Será mesmo? Vamos conhecer o Realme 8 5G depois da vinheta. E eu vou falar sobre esse fone de ouvido aqui também. Mas já que o assunto é 5G, vamos fazer o seguinte? Vamos deixar o fone para depois. Eu vou fazer um vídeo mostrando esse fone de ouvido para vocês, dizendo eles que tá bem interessante, viu? Esse fone de ouvido aqui, o Buds Air 2 Neo. Inclusive, olha só, com modo de baixa latência. Isso quer dizer, ó, é bom para jogos. E tem aqui, ó, cancelamento de ruído e mais um bocado de coisa. Já depois a gente vê ele. Mas vamos focar no celular, bora. Sai pra cá, tá parecendo uma caixa de sapato isso aqui, rapaz. Mas bora. Fica aí e vamos lá. Vamos conhecer o Realme 8 5G. Esse aparelho, aqui atrás a gente já consegue ver algumas características. Deixa eu tirar esse plástico aqui para melhorar, né? Para melhorar a visibilidade. O processador dele é aquele lá, custo-benefício, né, da MediaTek, o Dimensity 700, que tem suporte ao 5G. A tela dele agora tem 90 Hz, é uma tela Full HD também, tá? Tem uma bateria de 5.000 mAh, o que é legal, é importante, bateria é muito importante. E tem uma câmera principal traseira de 48 megapixels, tá? Que a gente vai testar essas câmeras e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Ficou um restinho de sacola aqui, mas vamos lá, venha, chegue. Bora, rapaz, saia daí. Aqui, como sempre, a Realme coloca capinha dentro da caixa. Eu gosto, né? Muito bem, Realme, continue assim. É importante demais colocar a capinha dentro da caixa. Aí vem também, olha só, lógico, a chavinha ejetora, que eu vou mostrar o slot do chip para vocês. Sempre gosto de mostrar o slot do chip para vocês me pedem, né? Inclusive, gente, vocês me pedem para mostrar o slot do chip, né? E agora eu te peço para verificar se está inscrito no canal. Tá inscrito? Maravilha, show de bola. Se não tiver, taque o dedo, se inscreva. Ativa o sininho para receber notificações sobre o novo vídeo. Todo mundo clica no gostei. E vamos lá. Agora sim é que a gente vai ver o celular. Vamos ver o celular. Já tô vendo que é azulzinho. Eita. Rapaz, eu gosto demais de celular azul. Vocês sabem disso. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu sou fã do azul. E ele não tem aquele estilo degradê, né? Você vê que, ó, bicho, um azul é todo azul mesmo, viu? Uma tonalidade só. Agora brilhosa não, viu essa traseira? Tu é doido, macho. Nessa lateral aqui a gente já tem o botãozinho de ligar e desligar, que também é o leitor de digital. Já tô botando para ligar aqui, viu? Olha só. É o leitorzinho de digital aqui também. Aqui na parte de baixo, saída de áudio, USB tipo C, provavelmente microfone, entrada para fone de ouvido, olha aí que legal. Botões de volume aqui, slot do chip, que eu já aproveito, ó. Taco-lhe o ferrinho aqui dentro e já mostro para vocês o slot do chip. Um chip, dois chips e cartão de memória. Isso é legal, é um slot completo. Mas eu tô vendo aqui que ele não tem aquela borrachinha de proteção, né? Então é bom você passar longe de água com ele, tá? A câmera frontal, olha só, nunca mais eu tinha visto um aparelho com a câmera frontal aqui no canto, né? A maioria deles está vindo aqui no meio. Mas, né, aquela coisa, isso é um gosto muito pessoal. Mas vamos lá. Português do Brasil, lembrando que a Realme vende oficialmente os seus aparelhos no Brasil, então tem o nosso idioma, tem todos os aplicativos, versão global, tudo direitinho, tá? Já tá pedindo aqui o Wi-Fi Dual Band, como vocês podem ver, né? De 5 GHz aqui, show de bola. Deixa ele aqui que eu conecto já. Vamos... Eita, pega, olha a chapoula, rapaz. Tu é doido, olha o tamanho desse carregador aqui. É um carregador, uma fonte de 18 watts de potência. Eu até esperava que fosse mais potente, né? Não que 18 não seja bom, é legal. Vocês lembram que a versão Pro do Realme 8... ela suporta um carregador de até 50 watts de potência. Então, meu amigo, aquela lá é um pipoco, viu? E claro, vem o cabo USB tipo C, né? Óbvio. E não vem fone de ouvido, Realme. É porque essa questão muito de fone de ouvido, gente, é mais um costume brasileiro, né? Eu já falei com várias pessoas que moram lá fora e tal, e eles dizem que, pô, pra eles é normal não vir fone de ouvido. Para mim é estranho, para eles é normal. Então é questão cultural
do Brasil querer que venha fone de ouvido dentro da caixa, tá? Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu configurar ele aqui, deixa eu baixar um negócio, deixa eu baixar um negócio aqui pra gente ver, ó. Fazer uns testes aqui e volto já já com as minhas primeiras impressões sobre o Realme 8 5G. Agora se liga só, pessoal, porque é o seguinte, em relação aos outros Realme 8, esse aparelho tem uma tela bem diferente. Os outros são todos Super AMOLED, então tem um nível de brilho e cores extremamente fortes. Já aqui, a gente tem uma tela IPS LCD, né, com 6.5 polegadas de tamanho e resolução Full HD, que não tem aquelas cores tão vivas e o brilho tão forte quanto dos demais. Mas ele tem um diferencial, que é a taxa de atualização de 90 Hz, fazendo com que a sensação de fluidez seja maior, consequentemente, melhor também. Principalmente para quem gosta de jogar, para quando a pessoa está mexendo no sistema como um todo, a sensação de deslizar na tela é muito mais interessante. Que por falar em jogos, olha só, se liga aqui, pessoal. Eita, pega, os cabos já estão soltando bomba virada no girai ali. Eita, matei o cabo que já estava morto. Mas se liga só, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho. Eita, se lascou todinho, tome. Ah, Riego, vocês viram que eu acertei na cabeça, rapaz? O cabo não morreu, filho de uma égua? Lembrem-se que eu falei para vocês já sobre o processador dele, né? É o MediaTek, né, Dimensity... Eita, pega. 700, que é um processador intermediário, que dá a possibilidade de a gente ter a conexão 5G, né, e não custar o olho da cara. Eu ainda não sei o preço oficial que ele vai ser lançado no Brasil, mas tudo indica... Eita, uma bomba ali, ó. Tudo indica que é para ser um preço bem convidativo, né? Dizendo a Realme que vai conseguir oferecer um preço bem convidativo. Então, isso é bom, né? Isso é bom. Lembrando também que ele tem 128 GB. Tem 128 GB de armazenamento interno e 8 GB de memória RAM, que não é... desgrama. O que não é pouco, é bastante memória RAM e armazenamento interno está na média também. E por falar em preço, eu vou deixar um link aqui na descrição, caso você se interesse e queira comprar o Realme 8 5G, tá bom? Eu vou botar o link confiável, loja top, para você comprar lá, você vê o preço direitinho, se tivesse couber no seu bolso, pode comprar lá. Agora se liga só, pessoal, uma coisa, até uma crítica aqui que eu posso fazer à Realme, e eu acredito que eles já estão trabalhando nisso, é uma versão do sistema mais limpa, né? Que como vocês podem ver, eles adicionam muita coisa que, pelo menos a gente aqui, a maioria dos brasileiros, não utiliza, cara. O ITV, TikTok, beleza, a galera usa, mas não precisa vir instalado. Caso a pessoa queira, vai lá e instala, né? Ó, esse roaming, nuvem não sei de que, não sei das quantas, aí tem, ó... Hot Games, e não sei o que. Cara, uns aplicativos estranhos, tá ligado? Pra gente aqui do Brasil, não precisa vir, não precisa. Tem o Game Space, que é legal, eu gosto do Game Space porque ele mostra o FPS, mostra todos os detalhes dos jogos. Inclusive ele tava rodando código a 60 ali, cravadinho. Então, o sistema é bom, o sistema é bem otimizado, roda liso, roda tranquilão. Mas, na minha opinião, eles têm que dar uma limpada nesses aplicativos desnecessários aqui, na minha opinião, claro. Outra coisa que a Realme poderia ter colocado nesse aparelho aqui é o áudio estéreo, né? Ó, ele só sai som aqui em cima. Quando você está assistindo um vídeo, jogando, escutando música, não sai som aqui, tá? Então, tapou aqui, já era, acabou. É legal quando é o áudio estéreo, sai em cima e sai embaixo. Ah, e uma coisa também que dá para dar uma criticada é o fato de ele não ter uma câmera ultra wide, uma câmera mais aberta. Se liga só, vou até abrir o aplicativo de câmera para vocês verem. Ó. Tem a câmera principal aqui, de 48 megapixels, que inclusive ele dá a possibilidade de a gente dar 2x de zoom ou 5x de zoom. Lembrando que ele está esticando a imagem, então acaba perdendo bastante qualidade também, mas não tem aquela câmera mais aberta, que você consegue enxergar mais, mesmo o aparelho estando aqui na mesma distância. O que ele tem lá atrás são duas câmeras, digamos assim, que é para isso aqui, ó. Aqui em mais você consegue usar o ultra macro, é uma câmera de 2 megapixels para tirar foto de coisa até 4 centímetros de distância. Não gosto muito dessas câmeras de 2 megapixels. E tem um sensor para o modo retrato, só isso. E quanto à sua câmera frontal, tem 16 megapixels de resolução. E olha uma coisa aqui, ó, se liga. Ele só grava em Full HD, tá? Full HD, tanto na frontal quanto na traseira. Mas como eu sempre gosto de fazer, eu vou mostrar para vocês algumas fotos que eu tirei com ele e um teste de gravação de vídeo. Então vejam aí.
E olha só, pessoal, agora chegou a hora de a gente testar a qualidade de gravação de vídeo do Realme 8 5G. Começando aqui pela câmera frontal na resolução Full HD, que é o máximo que ele suporta, tá? Vamos testar como é que está aqui a estabilização, a captação de áudio, as cores. Ó, vou ficar meio contra o sol aqui, o sol tá bem ali assim mais ou menos. O sol tá bem forte hoje, bem forte mesmo. Então não sei como é que vai ficar o resultado final, hein? Se ele vai conseguir compensar tanta luz entrando assim. Agora, a favor do sol, olha só, essa é a qualidade. E agora nós vamos mudar para a câmera traseira para ver como é que fica. Vamos lá. Pronto, agora com a câmera traseira, também na resolução Full HD, que é o máximo que ele suporta também na câmera traseira, tá? E olha só, a favor do sol, né? Muita luz aqui. Só que agora eu vou fazer aquele teste de virar ele contra o sol para ver como é que fica, né? Se eu vou ficar muito escuro e tal. Prestem atenção nos detalhes, na captação de áudio, na estabilização, no foco. Todos esses detalhes é importante vocês prestarem atenção para decidir se realmente ele tem uma boa gravação de vídeo ou nem tanto, tá? Olha só dar mais um pouquinho aqui, balançando assim, né? O movimento caminhando já balança, mesmo que eu não queira, né? O aparelho acaba balançando e aí ele tem que se virar para tentar estabilizar esse vídeo. Viram aí? Ah, e lembrando que tem link na descrição para o Google Drive, onde você pode ver as fotos no tamanho original, ampliar, ver todos os detalhes, para ter certeza se é realmente isso aqui que você precisa. Porque sim, eu sei que para muita gente, um aparelho desse aqui tá de bom tamanho, cara. Show de bola, Gisele. Show de bola, é disso que eu preciso. Vai ter outra galera que vai dizer, não, eu tô achando muito básico, né? Então, é bom você assistir esse tipo de vídeo, ver as fotos, tudo direitinho, para ter essa noção, se é adequado para você ou não. Fechou? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!